Quando você fecha a porta e encosta as costas nela, não é só o barulho do mundo que fica do lado de fora. É a pressão também. A expectativa de responder rápido, de render, de sorrir na hora certa. O corpo sente antes da cabeça. Os ombros descem um pouco. A respiração muda. E por alguns segundos, existe a ilusão de que finalmente ninguém está pedindo nada de você. É aí que você percebe que não era exatamente vontade de ficar sozinho. Era vontade de parar, de se explicar. Só que esse alívio não vem limpo. Ele vem misturado. Enquanto você tira o sapato, deixa a chave em qualquer lugar e anda pela casa sem rumo, uma outra sensação começa a se infiltrar. Uma espécie de desconforto silencioso. Como se em algum lugar alguém estivesse anotando pontos contra você. Como se escolher ficar fosse o mesmo que falhar em ir. E mesmo sem ninguém dizendo nada, você sente que deveria estar em outro lugar, produzindo, aparecendo, sendo visto. Esse conflito é discreto, mas constante, e quase ninguém fala sobre ele do jeito certo. Porque se você tentar explicar, soa estranho até para você. Não é medo de gente, não é tristeza profunda, não é preguiça. Você só não quer mais disputar espaço o tempo todo. Não quer provar valor numa mesa barulhenta. Não quer gastar energia que você não sabe quando vai conseguir repor. E mesmo assim, se cobra, se compara, se pergunta, em silêncio, quando foi que você começou a preferir ficar? Em algum momento, isso vira rotina. Você recusa convites, sem pensar muito. Diz que está cansado, que precisa resolver coisas, que fica para a próxima. E até é verdade, mas não é toda a verdade. Porque o cansaço que te puxa para dentro não começou no corpo, começou bem antes. Em pequenas concessões que você foi fazendo para caber. Em conversas onde você se adaptou demais. Em ambientes onde precisava estar sempre um pouco acima do que realmente conseguia sustentar. Isso vai drenando e ninguém percebe. Nem você. No começo, o problema é que o mundo costuma premiar quem aguenta mais tempo em pé. Não quem percebe a hora de sentar. Então, quando você escolhe o silêncio da sua casa, parece que está quebrando alguma regra invisível. Parece que está ficando para trás numa corrida que você nem lembra quando começou. E é por isso que a culpa aparece. Não porque você está errado, mas porque foi treinado a confundir presença com valor. Movimento com sentido. Barulho com vida. Repara como essa escolha não vem acompanhada de entusiasmo. Você não comemora ficar em casa sou aceita. É quase uma rendição temporária. Como se dissesse para si mesmo. Agora não dá. E isso pesa, porque você aprendeu a admirar quem sempre dá, quem sempre vai, quem aguenta. Só que ninguém te contou o que acontece com quem aguenta demais sem perceber o custo. Essa parte fica escondida. E é aí que mora o padrão. O padrão não é o isolamento. O padrão é a economia emocional. É o corpo tentando se proteger de mais uma situação onde você teria que performar uma versão editada de si mesmo. Onde teria que rir de algo que não achou graça. Onde teria que explicar escolhas que ainda nem entendeu. Ficar em casa vira o único lugar onde você não precisa se traduzir. Onde não precisa ser eficiente, interessante ou disponível. E isso revela algo importante sobre como você anda vivendo lá fora. Percebe como o descanso verdadeiro não vem só do sofá, mas da ausência de expectativa? O alívio não está no ambiente. Está na suspensão da cobrança. E quando isso acontece, a mente associa a segurança ao recolhimento. Não porque você esteja desistindo do mundo, mas porque o mundo deixou de parecer um lugar neutro. Ele virou um palco. E você está cansado de atuar sem intervalo. A parte mais delicada é que esse movimento começa a ser interpretado como identidade. Você começa a se ver como alguém caseiro demais, quieto demais, difícil de tirar de casa. E aos poucos, sem perceber, você vai reduzindo o tamanho da sua própria vida para caber nesse cansaço. Não por escolha consciente, mas por autopreservação. O problema não é ficar sem entender por que está ficando. É transformar um sinal em sentença. Existe uma diferença enorme entre recolher-se para se reorganizar e recolher-se para se esconder. Por fora, parece igual. Mesma casa, mesmo silêncio, mesma ausência. Por dentro, não. Um movimento te devolve,
o outro te encolhe. E o corpo sabe a diferença. Ele avisa. A sensação depois não é a mesma. Quando é reorganização, você descansa e algo clareia. Cuadou. E fuga, você descansa e algo pesa mais ainda. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela noite em que ficou em casa, e mesmo sem estímulo nenhum, a cabeça não parava. Você rolava o celular sem interesse, levantava, sentava, abria a geladeira sem fome. Não era tédio, era inquietação. Era a percepção de que o silêncio estava encostando em algo que você vem evitando. E aí você entende que nem todo conforto é descanso. Às vezes, é anestesia. O padrão oculto é esse. Quando a vida começa a pedir decisões que você está adiando, o corpo procura pausas cada vez mais longas. Porque decidir cansa, sustentar escolha cansa, assumir direção cansa mais do que acompanhar o fluxo. Então ficar em casa vira um intervalo indefinido. Depois eu vejo. Só que o tempo não respeita esse acordo silencioso. Ele continua andando. E o preço aparece devagar. Não aparece como tragédia. Aparece como sensação de estagnação. Como aquela impressão de que os dias estão parecidos demais. De que você descansa, mas não se sente restaurado. De que quanto mais se protege, menos disposição tem para se expor de novo. E isso confunde, porque o impulso inicial era legítimo. Você precisava parar. Mas parar não é o mesmo que estacionar. E ninguém te ensinou a diferença. O mais difícil é admitir que parte desse recolhimento vem de um desalinhamento interno. Que talvez você esteja vivendo de um jeito que exige mais energia do que você realmente tem, ou do que faz sentido para você hoje. E em vez de ajustar a rota, você ajustou a presença. Foi ficando menos. Indo menos. Se mostrando menos isso, resolve no curto prazo. No longo, cobra, porque a vida não pausa conflitos só porque você fechou a porta. Ela só muda o formato. Aquilo que você não enfrenta fora começa a aparecer dentro, em pensamentos repetitivos, em irritação sem causa clara, em uma sensação vaga de que algo está sendo desperdiçado. E não é talento, nem tempo. É alinhamento. É a distância entre quem você é quando está sozinho e quem você sente que precisa ser quando sai. Quando você entende isso, algo muda. Não vira uma ordem para sair mais, nem uma cobrança para voltar a ser quem você era. Vira uma pergunta mais honesta. O que, exatamente, está me cansando tanto lá fora? Não quem, mas o que? Qual tipo de conversa? Qual tipo de ambiente? Qual tipo de expectativa? Porque talvez o problema nunca tenha sido o mundo inteiro. Talvez tenha sido insistir em lugares que não pedem quem você é hoje. E aqui vem a parte que reorganiza por dentro. Preferir ficar em casa não é fraqueza quando é escolha consciente, mas vira prisão quando é a única opção que parece segura. O sinal não é o desejo de silêncio. O sinal é a culpa que vem depois, porque ela indica que você está se afastando sem saber para onde está indo. Está apenas se afastando de algo, e isso não sustenta ninguém por muito tempo. O alívio real começa quando você para de se julgar e começa a se escutar com mais precisão. Quando entende que o cansaço não pede isolamento eterno, pede ajuste, talvez de ritmo, talvez de companhia, talvez de expectativa, talvez de direção. E isso não se resolve ficando ou saindo, mas escolhendo melhor onde colocar a sua energia limitada. Você não precisa transformar sua casa em esconderijo, nem o mundo em obrigação. Precisa transformar suas escolhas em algo mais intencional. Ficar porque quer, não porque não aguenta. Sair porque faz sentido, não porque se sente devendo presença. Essa diferença é sutil, mas muda tudo. Ela devolve autonomia, e junto com ela, a respiração volta a ser limpa, não só silenciosa. Se esse silêncio que você busca tem te organizado, respeite. Se tem te encolhido, investigue. Não com culpa, mas com coragem. Porque o corpo não está te sabotando, está te informando. E quando você aprende a ouvir sem se condenar, o descanso deixa de ser fuga e volta a ser base. A partir dali sair ou ficar, deixa de ser peso. Vira escolha. Se algo disso ecoou aí dentro, fica mais um pouco com essa reflexão. Às vezes, continuar pensando,
já é um movimento de volta para si. E se fizer sentido, comenta o que esse silêncio tem te mostrado. Aqui, ele não precisa ser explicado demais.